Hoje vamos fazer uma profunda meditação na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos. Vem habitar em nós, iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração e conduzir cada pensamento desta oração. Sopra sobre nós o teu vento de amor. Quebra toda dureza interior. Tira toda distração e faz desta meditação um encontro verdadeiro contigo. Senhor, não queremos apenas ouvir palavras bonitas. Queremos ser transformados. Queremos sair desta oração mais decididos a viver para Ti, a servir mais, a amar mais, a ser mais generosos contigo e com os irmãos. Muitas vezes dizemos, Deus, eu quero Te servir. Mas lá no fundo colocamos limites. Entregamos um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso coração, um pouco da nossa vida e guardamos o resto só para nós. Hoje o Senhor quer nos ensinar o que é uma entrega de verdade, sem cálculos, sem medo. Imagina alguém dizendo a Deus no coração, Senhor, faz de mim teu apóstolo, mas não mexe na minha liberdade, não muda demais a minha rotina, não me pede coisas difíceis. Parece exagero, mas muitas vezes é exatamente isso que fazemos sem perceber. Queremos servir a Deus, porém do nosso jeito. Queremos fazer a vontade do Senhor, mas só até o ponto em que não incomode demais os nossos planos. Isso é uma forma sutil de covardia espiritual. Desejo os frutos da santidade, mas não quero o preço da renúncia. Deus, porém, quando pede algo, não o faz para nos prender, e sim para nos libertar. Quando entregamos nossa liberdade a Ele, não nos tornamos escravos. Ao contrário, somos libertos das amarras do egoísmo, do pecado, da opinião dos outros. A verdadeira liberdade nasce quando deixamos Deus ser Senhor de tudo. Jesus deu sua vida na cruz para que fôssemos realmente livres. O medo de nos entregarmos totalmente a Ele é, na verdade, medo de perder o controle. Se você está comigo, digite Amém nos comentários. Quando não entregamos nossa liberdade a Deus, achando que assim seremos mais livres, acabamos acorrentados a nós mesmos, ao mundo ou ao pecado. Dizemos, quero fazer o que eu quiser, quando eu quiser. Mas, na prática, nos tornamos escravos de impulsos, vícios, preguiça, orgulho. A palavra de Deus nos mostra outro caminho. Maria, diante do anjo, responde, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Ela não colocou condições, não pediu garantias, não negociou. Entregou tudo, sonhos, projetos, tempo, corpo, futuro. Por isso, Deus pôde fazer maravilhas na vida dela. É isso que o Senhor deseja de nós, uma entrega sem reservas. Não apenas parar de pecar, mas também colocar a própria vida nas mãos de Deus. Não basta dizer, não quero fazer o mal. É preciso dizer também, quero pertencer totalmente a Ti, Senhor. Hoje, Deus nos convida a sair da posição de cristãos covardes e medrosos e repetir com Maria, Senhor, que se cumpra em mim a Tua vontade. Se você acolhe este chamado, escreva nos comentários. Amém, Senhor, eu quero me entregar mais a Ti. Muita gente pensa assim, eu quero servir a Deus, mas com medida. Vou cumprir a lei de Deus, mas sem exageros. Não posso deixar que isso mexa demais na minha agenda, nos meus planos, no meu conforto. É como quem diz, pecar eu não quero, mas também não quero me doar. Ou seja, até aceita não fazer o mal, porém não está disposto a ir além, a se sacrificar, a se gastar por Deus e pelos irmãos. A falta de generosidade com Deus é parecida com aquela pessoa mesquinha numa coisa simples. Ela tem um pacote cheio de biscoitos. Você pede um e ela entrega o menor possível, quase com dor no coração. Muitos fazem isso com o Senhor. Deus pede tempo, amor, serviço, atenção, e a pessoa dá apenas migalhas, o mínimo necessário para acalmar a consciência. Mas a vida cristã não é tabelar com Deus. Ele nos chama a uma entrega verdadeira, a sair do cálculo. Quanto isso vai me custar? Será que vai sobrar tempo para mim? Se eu amo pouco, eu me dou pouco.
Se amo muito, sou capaz de ir além. Uma pessoa calculista, diante de qualquer pedido de Deus, pensa primeiro: e minhas coisas? E meus planos? E meu descanso? Vai sobrar tempo para mim? Assim, quase sempre o reino de Deus fica para depois. Primeiro vêm os compromissos, os estudos, os passeios, as viagens, as séries, o lazer. Se ainda sobrar uma brecha, aí sim, dá para fazer algo para Deus. Não é errado ter trabalho, estudos, família, momentos de lazer. O problema é quando o Senhor está sempre em último lugar. Quando tudo é negociável, menos o meu conforto. Aí, rezar vira peso, servir na igreja vira incômodo, ajudar alguém vira demais para mim. Quem ama de verdade é capaz de sacrifício. Às vezes, para atender ao chamado de Deus, será preciso dormir um pouco menos, organizar melhor o dia, abrir mão de algo que eu queria fazer. Isso não é perder a vida, é colocá-la no lugar certo. Uma pessoa escreveu: é preciso pedir mais, porque você pode dar mais, e deve dar mais. Quantas vezes pensamos: já faço muita coisa, já ajudo, já sirvo, já estou na igreja. Mas Deus olha para nós com amor e diz: ainda há mais que quero realizar na sua vida se você se deixar. Nunca devemos imaginar que já fizemos o suficiente por Deus. Ele não se poupou por nós. Entregou a própria vida, derramou todo o sangue, amou até o extremo. Diante de tanto amor, a resposta lógica é crescer em generosidade, não estacionar. Talvez você esteja num ponto em que quase não dá nada a Deus, não reza, não serve, não se sacrifica. Então, o primeiro passo é começar. E se você já serve, o convite é: aprofunde, faça com mais amor, com mais entrega, com menos reclamação e menos desculpas. Deus não quer tirar de você a alegria, quer ampliá-la. Quem se doa por Ele encontra um sentido novo para cada esforço, cada renúncia, cada pequeno sacrifício do dia. Se este chamado ressoa no seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus, eu quero dar mais de mim. Talvez você pense: mas é difícil. Eu me canso, desanimo, parece que nunca dou conta de tudo. Sim, é difícil. A vida de entrega é luta. Mas não é uma luta solitária. A graça de Deus sustenta você. Quando decidimos viver para Deus e para os irmãos, precisamos lembrar: a força principal não é a nossa organização nem o nosso humor, mas a graça. Deus não pede algo impossível sem dar também os meios. Ele nos chama a sair do centrismo em nós mesmos e a viver uma vida de serviço. Na família, na escola, no trabalho, na faculdade, na paróquia, na rua, no ambiente digital, onde quer que estejamos. O campo de batalha, hoje, é o lugar em que você passa o dia. Ali, você pode amar, servir, testemunhar. A verdadeira alegria nasce quando percebemos que nossa existência não é só para cuidar dos próprios interesses, mas para ser canal de Deus na vida de alguém. A falta de generosidade, com o tempo, produz uma vida sem frutos. Quem sempre escolhe a si mesmo chega ao fim da caminhada com as mãos vazias. Não porque Deus não tenha dado oportunidades, mas porque o coração escolheu viver fechado. Nosso maior inimigo, nesse ponto, não é o mundo nem o diabo. Somos nós mesmos. Nosso orgulho, nosso comodismo, nossa vontade de ser servidos em vez de servir. Se não vigiamos, organizamos tudo para girar em torno de nós. Veja o plano de Deus. No matrimônio, um é chamado a viver para o outro, e ambos para os filhos. Na maternidade e na paternidade, a vida se torna cuidado, paciência, renúncia em favor dos pequenos. No sacerdócio e na vida consagrada, a pessoa é chamada a pertencer inteiramente a Deus e a se gastar pelo povo. Em todas essas vocações, Deus nos retira do egoísmo e nos educa para o amor que se doa. Viver sempre isolado, só pensando em si, é uma pobreza enorme de alma. O egoísmo nos afasta da dor dos outros. A pessoa egoísta vê a miséria material, quem não tem o que comer, vestir, onde morar, e não se comove. Vê também a miséria espiritual, quem está ferido,
deprimido, perdido no pecado, e não se importa. O coração vai ficando duro. Jesus, porém, nos propõe o caminho da compaixão, como na parábola do bom samaritano. Alguém que interrompe a própria rota, muda seus planos, gasta tempo e recursos para cuidar de um desconhecido ferido. Quem ama verdadeiramente não ajuda só quando compensa, mas quando percebe a necessidade. Para uma alma que se entrega, cada necessidade que aparece vira uma nova meta. Este irmão que Deus colocou diante de mim agora é parte da minha missão. Essa alma não fica pensando: você está estragando meus planos. Pelo contrário, ela entende que o amor passa por ali. Quando o amor de Deus dilata o coração, deixamos de ser pequenos, mesquinhos, fechados. Passamos a viver com uma alma grande, capaz de acolher muitos, sem colocar limites rígidos ao bem que podemos fazer. Se você acolhe esse convite a ter um coração mais largo, comente: Jesus, ensina-me a amar e a servir. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti toda a minha vida. Reconheço que muitas vezes tenho sido mesquinho já, calculista, mais preocupado comigo mesmo já, do que com a Tua vontade e com a dor dos meus irmãos. Hoje eu te peço, transforma o meu coração. Dá-me a graça de uma verdadeira generosidade. Ensina-me a não colocar limites ao Teu amor em mim. Liberta-me do medo de perder e mostra-me que, quando eu me dou por Ti, na verdade estou ganhando a verdadeira vida. Como Maria, eu quero dizer: sou Teu, Senhor. Realiza em mim o Teu plano. Recebe a minha liberdade, o meu tempo, os meus dons, meus projetos, minhas expectativas. Tudo o que sou e tudo o que tenho pertence a Ti. Usa-me como instrumento para consolar, servir, escutar, perdoar, ajudar quem mais precisa. Jesus, manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao Teu. Espírito Santo, ocupa todos os espaços do meu ser e conduz cada decisão minha para a vontade do Pai. Que eu viva nesta terra como alguém que se doa, sabendo que a minha recompensa maior está no céu. Pai amado, eu consagro a Ti este dia, a minha família, meus estudos, meu trabalho, minha paróquia, meus sonhos. Que eu seja mais generoso, mais disponível, mais disposto, ao sacrifício por amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração finalizou bem essa meditação para você, confirme com um OK. E, se desejar, partilhe nos comentários. Amém. Eu quero ser mais generoso, com Deus e com os irmãos.